Meus amigos, data exponencial do Espiritismo. 18 de abril assinala um marco histórico para a nossa evolução, para nosso crescimento intelecto-moral, representando o marco da vinda didática das leis divinas ao planeta, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Essa riqueza doutrinária cultural que nos explica a vida. E é com muita alegria que aqui estamos nesta data tão especial, muito comemorada pelos espíritas, pelo Brasil e pelo mundo, pelos espíritos, com muita justiça. Porque se trata realmente de um trabalho referencial dos espíritos a nosso favor. Saudamos, pois, a todos vocês, aos amigos conectados pelo Facebook, nessa transmissão ao vivo, e que depois fica gravado para consulta, de forma que o nosso coração transborda de alegria e de gratidão por reviver esses instantes nesta casa, nesta cidade, com vocês. Muito obrigado. E para pensar de maneira mais ampla na presença do Espiritismo na Terra, vamos conectar a palavra Espiritismo, que por si só já comporta um estudo de profundidade. Vamos conectar esta palavra, porque afinal de contas, o que é o Espiritismo? Este conjunto de princípios sólidos, embasados no raciocínio, embasados no bom senso, no discernimento, apresentado à humanidade pela inteligência invulgar, pela lucidez do codificador Allan Kardec, pseudônimo de um destacado professor francês, Hippolyte Léon Denis Rivail, que no dia 18 de abril de 1857, portanto há 161 anos, oferecia ao planeta o Livro dos Espíritos, que contém as bases doutrinárias da doutrina espírita. Mas vamos conectar, pois, esta doutrina que nos motiva a estarmos reunidos aqui, a comemorarmos uma data que fala alto e tem muito valor ao coração de todos nós. Vamos conectar a doutrina espírita, a palavra Espiritismo, à vida. O que é a vida? Bom, nós sabemos bem o que é a vida, porque nós a vivemos diariamente, e não é novidade para ninguém que a vida é um ciclo gigantesco de desafios e de aprendizados. Considerando o aspecto físico, biológico apenas, a vida, vamos esquecer um pouco, desconsiderar por um instante o conhecimento espírita que nos fala da reencarnação das bagagens anteriores. Mas vamos considerar do ponto de vista físico, biológico. A vida começa com a união da célula masculina e feminina que geram um novo corpo humano. No processo de gestação, a vida já iniciante vai se desenvolvendo na multiplicação das células. E as mulheres aqui presentes, mães, bem podem dizer para nós que cada gestação tem a sua particularidade. Nenhuma gestação é igual a outra. Nós, os homens e maridos, conhecemos bem o comportamento das mulheres quando estão grávidas nas diferentes gestações. Existem gestações difíceis, existem gestações suaves, existem gestações que geram preocupações, que trazem enfermidades e elas sofrem influência direta do equilíbrio da mulher, do ambiente onde a mulher vive, da sua saúde psíquica e física, e também é influenciada pela saúde do feto. Se ampliarmos então para a saúde do espírito reencarnante, vamos entender outros desdobramentos. Mas durante o processo gestacional, com as emoções próprias, que só a mulher saberá descrever,
nasce a criança. No nascimento de uma criança nós encontramos também inúmeras situações. Existem abortos espontâneos, existem abortos provocados, existem mães que jogam crianças no lixo, existem mães que doam as crianças, existem gestantes que falecem no parto. Quando não falece mãe e filho, quando a mãe sobrevive, a criança vai embora. São inúmeras situações possíveis e que a experiência humana vai demonstrando a cada dia. Bebês que nascem com problemas físicos sérios, graves, que enfrentam cirurgias logo que nascem. Mas considerando o aspecto da normalidade, nasce a criança e já começam os primeiros desafios. O primeiro deles talvez é firmar o pescocinho, depois aprender a debruçar-se, a virar de bruço, a gatinhar, a andar, aprender a falar, a alfabetizar-se. Chega a adolescência, começam os flertes. Depois, a questão da profissão, a definição acadêmica e profissional, o namoro, o casamento, os desafios conjugais, os desafios profissionais, os filhos que vêm do próprio casamento, que também enfrentam suas próprias dificuldades, se tornam adolescentes, jovens, adultos, casam-se também e formam suas próprias famílias. E aí aquela criança ou aquelas crianças que agora se tornam avós e que também foram pequeninos um dia e que também cresceram enfrentando os obstáculos que a vida pode apresentar, os desafios próprios de crescimento, se tornam avós e veem os próprios filhos construírem as suas próprias vidas. Filhos que vão embora, constroem as próprias vidas, constituem suas próprias famílias, e quando nós chegamos ao ponto da maturidade, embora o quesito maturidade seja muito variável de pessoa para pessoa, porque existem adultos que não deixam de ser crianças, e existem crianças que já nascem quase adultos, pela maneira de comportar-se, pelo psiquismo, pelo palavreado, pelo comportamento, etc. Mas quando atingimos a idade considerada da maturidade, a idade em que o bom senso, o discernimento e o poder de decisão estão equilibrados, em que temos experiência com as dificuldades, que poderíamos dizer, agora podemos desfrutar a vida com tranquilidade. Embora as preocupações com os filhos e netos continuem, as aflições com as dificuldades que eles enfrentam também, no processo próprio da vida. Mas quando chegamos a esse ponto, o corpo, esse instrumento biológico, este produto perecível, o corpo é uma máquina biológica, começa a apresentar os sinais de desgaste. Quando poderíamos desfrutar da própria vida, o corpo apresenta os sinais da própria destruição. Lei de destruição. O corpo não é um produto imortal, é um produto perecível, ele dura um certo tempo. Aliás, nós não somos o corpo, nós estamos no corpo. Então começam os problemas de pressão alta, os problemas circulatórios, os problemas de audição, de visão, os problemas todos que nós que estamos perto dos 60 ou dele passamos, já percebemos com abundância. Todavia, apesar de tudo isso, preparando o ser para o retorno à sua condição original de criatura imortal, esse processo que vai da gestação até o túmulo, essas décadas, esses anos que passam, constituem um precioso período de intenso aprendizado, de amadurecimento, de crescimento intelecto-moral, visando um único objetivo: nos tornar experientes, maduros,
preparando-nos para futuros desafios. Mas neste período, que enquanto estamos passando parece que vai durar para sempre, para alguns parece longo, que o digam aqueles que estão com 90, 100 anos. Na verdade, ele passa muito rápido. Quando olhamos para trás e a gente lembra quando tinha 12, 15 anos, a gente fica imaginando, nossa, como passou rápido. E o tempo corre demais, as semanas voam e a gente não vê o tempo passar. Todavia, neste período gigante, neste período estão incluídas variadas circunstâncias que todos nós conhecemos bem. Estão incluídas as saudades, saudades de outros tempos, saudades de pessoas, saudades de criaturas, de situações, de lugares, mas também estão incluídos os prazeres que o corpo proporciona. Já pararam para pensar nos prazeres auditivos? Quantas emoções não são captadas pelo ouvido? Eu, particularmente, gosto muito de apreciar a variedade da voz humana. Que recurso extraordinário é a voz, tão variável de criatura para criatura. Alguns têm a voz suave, doce, nos faz bem ouvir. Outros têm a voz mais grave, outros falam alto, outros falam baixo, outros falam devagar, outros falam rapidamente. Outros têm uma voz doce, que gostamos de ouvir. Vozes que guardamos na memória e somos capazes de identificar a voz num telefonema sem estar vendo a pessoa. Ouvimos aquela voz e já fazemos as ligações neuronais identificando quem é. Mas depois que a gente passa de uma certa idade, quando os neurônios vão envelhecendo e morrendo, muitas vezes nós pegamos o telefone, ouvimos a voz e ficamos pensando, quem será que é esse fulano? Quem que é? E a pessoa não se identifica. E a gente fica aquele sofrimento para tentar identificar quem é a pessoa. Eu tenho vivido uma situação muito engraçada. Normalmente, quando faço aniversário, muitas pessoas me ligam, oh, meus parabéns, etc, etc, etc. E todo ano acontece de alguma pessoa me ligar e não se identificar e vai falando, oh, como é que está? Tudo bem, meus parabéns. Eu fico pensando, quem será que é? Quem será que é? Da onde é? Quem que é? E vai, conversa, e vai, a pessoa fala e não se identifica, e a gente fica com vergonha de perguntar quem é. No fim, desliga o telefone, a Neuza fala quem era. Eu falei, não faço ideia. Recebi os parabéns, a pessoa conversou comigo, perguntou dos filhos, falou dos próprios filhos, eu falei, não sei, a pessoa não se identificou, fiquei com vergonha de perguntar, não consegui identificar a voz. Mas, por outro lado, as memórias auditivas traduzem um prazer muito grande também. Eu, quando criança, morei em frente ao cinema, a minha pequena Mineiros do Tietê, cidade que hoje tem 14 mil habitantes, na minha infância tinha 5, em 4 décadas ou 5 décadas, não conseguiu triplicar, ainda não chegou no 15. Na minha época de criança tinha 5, hoje está com 14. Cidade pequenininha, acreditem, existe. Mas lá na minha Mineiros do Tietê, morava em frente ao cinema. E o cinema tinha sessões aos domingos, aos sábados, às quintas, às terças, às vezes sessão extra na segunda. E toda vez que ia começar o filme, tocava o tema de Lara. E toda vez agora que eu ouço o tema de Lara, eu volto ao passado, à minha infância de menino, e me vejo brincando na frente do cinema, vendo os casais irem ao cinema, ouvindo o tema de Lara. Uma delícia essa lembrança. Mas também não é apenas as lembranças auditivas. O que não dizer desse mecanismo maravilhoso que é a vista, os olhos, que nos permitem comunicação, identificação de locais, de pessoas, de paisagens, a admiração de coisas belas da vida. O que não dizer desse recurso que nos ajuda a viver? Mas não é só isso. Já pararam para pensar no que é isso aqui? As mãos, os dedos, que instrumento imaginado, criado, desenvolvido pela sabedoria divina para que tivéssemos esse instrumento que toca, que analisa, que estuda, que aprende. As mãos ensinam o pensamento a pensar. Já pararam para pensar no que é o joelho,
Que mecanismo maravilhoso esse que nos movimenta, que nos faz andar, aumentar ou diminuir o ritmo, correr. Depois de um certo tempo ele apresenta dores, não tem importância, mas durante muito tempo serviu e serve de instrumento de movimentação. Mas a vida também é constituída de alegrias, claro, além dos prazeres, inclusive o prazer do paladar. Vocês gostam de caqui? Eu adoro o caqui, aquele bem vermelho, maduro, não aquele que amarra a boca, mas o caqui vermelhinho, maduro, que delícia! Já pararam para pensar no espírito que criou o caqui? Porque o caqui não foi feito por Deus, faça o caqui, não. O caqui é produto do desenvolvimento da natureza de milênios. Com o trabalho de equipes espirituais especializadas na produção de alimentos e frutas para que os seres encarnados encontrem os recursos. Um espírito ou uma equipe, já pararam para pensar no espírito que produziu o perfume do abacaxi e nós somos capazes de identificar sabores, odores, agradáveis, desagradáveis também. Somos capazes de identificar através do olfato, do tato, da audição, da visão, do paladar. Mas não é só isso. A vida também é feita de medos, de lágrimas, de dificuldades, de desafios constantes, continuados. Somos desafiados a todo instante. Somos desafiados em fases contínuas da vida, através de conflitos de relacionamento, através de verdadeiras pancadas, entre aspas, que levamos nos relacionamentos ou nas situações da vida, mas também com os nossos conflitos íntimos, as nossas tragédias interiores, os nossos traumas, as nossas bagagens difíceis. O que não dizer de tantas situações que ocorrem a cada um de nós. Sabemos bem o que é a vida. Este circuito integrado de relacionamentos, este desafio que nos impele a buscar continuamente oportunidades alternativas, desafiando a inteligência, desafiando a capacidade imaginativa, criativa. Nós vamos encontrar em O Evangelho segundo o Espiritismo um texto genial de Allan Kardec, necessidade da encarnação. E nós que somos almas imortais, como ensina o Espiritismo, nos fez utilizar-nos de corpos de carne, corpos carnais, para fazermos o progresso do amadurecimento, o progresso da inteligência, o progresso do afeto, o progresso do discernimento, tudo isso com um único objetivo: prepararmos-nos para os desafios vindouros. Porque poderíamos perguntar, como é que Deus criou a vida? Como é que Deus criou a vida? Nós não sabemos. E foge ao nosso alcance ainda, no estágio que estamos, tentar descobrir como é que Deus criou a vida. Mas nós podemos fazer uma comparação, podemos fazer uma figuração para tentar entender isso. E a maneira mais fácil, talvez, de fazer isso é a gente fazer assim, ó. Deus soprou e criou a vida. Mas isso é uma figuração, porque Deus não sopra. Primeiro, porque Deus não tem boca. André Luiz tem uma expressão muito feliz: hálito divino. É uma figuração também, é uma comparação, é um termo para tentar fazer a gente entender. Então, o hálito divino cria e alimenta a vida. Mas Deus não tem hálito. Ele não passa fio dental, ele não escova os dentes, não escova a língua, não tem inflamação estomacal que dá mau hálito. Porque Deus, essa formatação de membros, de cabeça, de corpo, é uma formatação para atender a nossa necessidade evolutiva atual. Deus não é homem, nem mulher, nem tampouco um velho de barba com bengala sentado numa poltrona, não. O nosso vocabulário humano é tão miserável, tão limitado,
que nós não temos palavra para definir Deus. Os Espíritos o designaram inteligência suprema. Isso significa dizer que é a maior das inteligências, causa de todas as coisas. Mas, como entender Deus? Allan Kardec iniciou o assunto em O Livro dos Espíritos. Os Espíritos deram as definições. Allan Kardec elaborou uma lista de atributos de Deus. Deus é único, só existe um. Se existisse mais de um Deus, haveria disputa. Deus é eterno, sempre existiu. E aí nós temos uma dificuldade tremenda de entender isso. Como sempre existiu? Nós temos dificuldade porque nós tivemos um começo. Mas se Deus tivesse tido um começo, ele já não seria Deus. Porque o que haveria antes dele? O nada? O nada não existe. Sobre as nossas cabeças, que nós julgamos estar espaço vazio, existem ondas de rádio, AM e FM, ondas de TV, sinais de internet, sinais de telefone, vírus, bactérias. E nós não vemos, mas existem. Ora, Deus sempre existiu, é eterno. Nós somos imortais, mas Deus é eterno. E os próprios Espíritos indicaram: não tente entrar, é um labirinto, vocês não vão conseguir sair. Por quê? Falta-nos condições para entender isso. Deus é único, é eterno, é imaterial, não se compara com nada que nós conhecemos de matéria, nada. Deus é soberanamente justo e bom. Aí falam assim: mas como? Deus está distraído que a humanidade está desse jeito? Não, Deus não tem nada com isso. As leis de Deus são perfeitas. O desequilíbrio somos nós que fazemos, pela nossa imaturidade, pela nossa negligência, pela nossa falta de cuidado. Deus é onisciente, sabe tudo. É onipotente, pode tudo. É onipresente, está presente em toda parte. No universo infinito, e aí nós chegamos a uma outra dificuldade. O infinito, por mais que a gente imagine o infinito, a nossa concepção de infinito, igualmente é extremamente limitada, porque nós somos seres limitados. O estágio que nós estamos é ainda muito pequeno no desenvolvimento da inteligência, e o que não dizer da moralidade. A nossa raça humana foi capaz de criar os instrumentos tecnológicos. O instrumento que transmite essa palestra ao vivo. Muitas pessoas podem ver ao vivo ou ver depois. Tecnologia. Quem de nós imaginaria o WhatsApp há algum tempo atrás? Não imaginávamos. E o que vem pela frente? Não dá para imaginar. Nós somos pródigos em criatividade, especialmente a tecnológica. Desenvolvemos recursos materiais fabulosos. Eu sou um admirador da arquitetura. Acho lindo o que os arquitetos projetam. Somos capazes, como seres humanos, mas moralmente somos medíocres ainda. Temos ciúme, temos inveja, temos vaidade, prepotência, arrogância, ganância, egoístas ainda somos, mas factíveis de progresso e felicidade. Deus nos fez falíveis, mas capazes de alcançar a perfeição através da evolução contínua.
Quer dizer que Deus criou a vida? Deus não criou o Ossandério ou o Orson. Nós estamos agora nessa personalidade. Mas todos nós que aqui estamos já vivemos inúmeras existências anteriores para chegar a esse ponto. E hoje somos a personalidade Orson ou Ossandério. Mas nós somos fruto de uma evolução que começou lá no princípio espiritual. Deus criou a vida, naquela linguagem figurada. Criou o princípio espiritual e imprimiu no princípio espiritual as suas leis. Deus é imutável, outro atributo. Deus não muda, as suas leis são perenes. Não é como a gente que muda as leis conforme os interesses, como está acontecendo no Brasil atualmente. Deus é imutável. Então ele cria as suas leis perenes, para sempre, perfeitas, amorosas, justas, e imprime no princípio espiritual que vai fazer a sua trajetória pelo reino mineral, vegetal, animal, hominal, onde nós estamos, capazes já de pensar, de raciocinar, de refletir, de sentir. E a próxima etapa é o reino da angelitude. Seremos anjos, mas não de asas. As asas são fruto da imaginação humana para tentar explicar aqueles seres que apareciam no ar. Então como é que ele fica lá em cima? Põe asa nele para ele voar. Eles volitam. O anjo Gabriel apareceu para Maria: bendita sois vós entre as mulheres. Como é que ele fica lá em cima? Colocaram asa nele. Mas não é anjo de asa, é anjo de conexão perfeita com Deus. Eu e o Pai somos um. Já disse o mestre. Jesus não é Deus, é filho de Deus, é nosso irmão mais velho, foi criado antes de nós, porque a humanidade de Deus não se restringe a este planeta. Existem muitos outros planetas antes da Terra, muito antes, que são, e vão existir outros depois da Terra, planetas inferiores à Terra, parecidos com a Terra e superiores à Terra, onde habitam as humanidades de Deus. Deus seria medíocre se a sua criação máxima fosse esse, abre aspas, entre aspas, este abacaxi aqui que é a Terra. Do nosso ponto de vista limitado, mas que abacaxi esse planeta, com esses problemas todos de violência, em pleno século XXI, a eclosão de uma guerra. Que mundo onde existe violência, corrupção, miséria. Mas do ponto de vista da evolução e da condução de Deus, não é um abacaxi. Apenas reúne os filhos de Deus, ainda cambaleantes na experiência de aprendizado, que estão tentando se equilibrar no aprendizado. Então Allan Kardec apresenta os atributos de Deus em O Livro dos Espíritos, obra que estamos comemorando hoje, os 161 anos de lançamento. Lá na obra também está didaticamente apresentada as leis divinas. E é muito interessante que tenhamos uma curiosidade didática de olhar o índice de O Livro dos Espíritos, para aprender com a didática de Allan Kardec, apresentando as leis divinas lá. São muitas. E depois, em A Gênese, Allan Kardec dedica um capítulo especial, desdobrando o assunto Deus, em A Gênese, no capítulo 2, Deus, para ampliar o comentário. E nesse capítulo 2, há uma frase magistral sobre a providência divina. E diz o codificador:
A providência divina é a solicitude de Deus, ou em outras palavras, são os cuidados de Deus para com as suas criaturas. E vejam, ele não acrescenta a palavra racional, criaturas. Nós estamos vendo no Brasil a proliferação dos escorpiões, cuja picada pode matar uma criança. Os escorpiões são criaturas de Deus. O mosquito da dengue é uma criatura de Deus. O macaco, a galinha, o elefante, o rinoceronte, o cachorro, a barata, são criaturas de Deus. São estágios de evolução. São princípios espirituais evoluindo para formar uma alma racional. Quando nós abrimos uma porta e a baratinha sai correndo, não foi Deus que falou para a baratinha: sai daí, baratinha, que vai pisar em cima. Não. Quando o galo canta, se bem que os galos hoje estão bem desregulados, eles cantam a qualquer hora. Mas quando o galo canta, não foi Deus que chegou perto do galo e falou: galo, canta, que está na hora. É um instinto. E o instinto é uma das leis de Deus que promove o desenvolvimento da inteligência. Faz com que o princípio espiritual avance pelo instinto, desenvolvendo sentimento, desenvolvendo inteligência, para chegar em nós, onde somos desafiados a administrar o instinto que ainda temos, com a inteligência. Os instintos agressivos, os instintos mal educados, os instintos todos que nos caracterizam. Então, as palavras vida e espiritismo conectam-se perfeitamente, porque o espiritismo explica a vida de maneira magistral, incomparável, explicando-nos como funciona o mecanismo da vida, a lei de causa e efeito. Para isso, nós temos que entender os princípios fundamentais do espiritismo. Nós não temos que decorar, nós temos que entender. Até porque, pelo desenvolvimento e desdobramento de pesquisa e estudo desses assuntos, nós compreendemos a vida. E eu comecei falando de um, Deus. É o primeiro, pilastra sólida. O segundo, imortalidade da alma. Somos espíritos, não somos o corpo. Nós estamos no corpo, almas imortais. Particularmente, digo a vocês, o fato de sermos imortais me encanta. Imaginem vocês, nós vamos viver para sempre. Imaginem que coisa fantástica isso. E as nossas conquistas não se perderão jamais. E o que nos aguarda é felicidade. Mas nós temos que conquistar com esforço próprio, com interesse, com comprometimento com o bem, com participação na vida. E quando chegarmos na felicidade, nós não vamos tocar harpas. Você toca a harpa um dia, 2, no terceiro você fala: tem coisa melhor fazer, não? Sabe o que acontece com aqueles que atingem um estágio de evolução, que não precisa mais encarnar? Ele começa, quanto mais evolui o espírito, intelecto, moralmente, mais ele se encanta com a grandeza da vida, com a grandeza do Criador, pois que as leis de Deus são leis de amor. Por isso o Cristo, plenamente identificado com o Pai, veio pessoalmente ao planeta nos ensinar o que é o amor. Encarnou-se aqui, submeteu-se à mediocridade da vida humana, numa época que não tinha internet, não tinha ar-condicionado, não tinha estrada asfaltada, caminhava-se a pé. Numa época que não tinha recurso médico quase nenhum, não havia tecnologia, e ele se submeteu a tudo isso num corpo. Mas tinha domínio sobre si mesmo, espírito perfeito, todavia submeteu-se a isso. Porque os espíritos, quanto mais evoluem, mais percebem a grandeza de Deus. O que eles fazem? Olham e veem nos irmãos menores
e voltam para ajudar. É a solidariedade que desponta. Por isso que nós tivemos no planeta uma irmã Dulce. Por isso que tivemos uma Madre Teresa de Calcutá. Por isso que tivemos um Mandela. Por isso que tivemos um Chico Xavier. E tantos outros. Não necessariamente na área religiosa. Eles se voltam para ajudar o progresso. Porque quanto mais a gente evolui, mais se amplia a noção de consciência. E quanto mais se amplia a noção de consciência, mais a gente deseja trabalhar para o bem. A vida é exatamente isso. Ela conspira a nosso favor para nos despertar para o comprometimento com a própria vida. Sejamos nós aqueles que estendem as mãos. Na verdade, nós temos um dever para com a própria vida. Somos cercados de benefícios, somos cercados de recursos. Imaginem este recurso aqui para falar de apenas um. A sabedoria divina nos deu a água para sobrevivermos fisicamente e nos fez co-criadores. Aí fomos desenvolvendo tecnologia para atender às nossas necessidades. Mas Deus nos deu uma morada linda, nos deu a luz do sol, o brilho da noite, através do luar, nos deu a chuva, nos deu a possibilidade da procriação através da lei de reprodução, para que os espíritos tivessem a oportunidade de voltar à Terra através de um outro princípio fundamental, a reencarnação. E embora sejamos todos irmãos espiritualmente, na etapa encarnatória, nós ficamos com papéis diferentes. Somos pais, somos filhos, somos marido e mulher, espíritos que ajudam nessa construção contínua. E a reencarnação é a única teoria que explica os extremos, as diferenças entre nós, de todos os pontos de vista que se queiram analisar. Também, princípio fundamental, a pluralidade dos mundos. A Terra não é o único planeta habitado, essa é apenas uma morada, muito miserável, diga-se de passagem, mas bela já. Nós já somos capazes de admirar belas paisagens, já somos capazes de fruir da própria vida nesse planeta, que apesar da miserabilidade da sua condição moral, possui recursos naturais extraordinários, incomparáveis. Mas um outro princípio fundamental: Deus, imortalidade, reencarnação, pluralidade das existências, aliás, dos mundos habitados, e comunicabilidade dos espíritos. Deus, na sua grandeza, que nos fez imortais, sabia que precisaríamos de estímulos, de ensinos, de experiência daqueles que se encontram na outra vertente da vida, que já deixaram o corpo. Porque aqui no corpo nós somos muito limitados. Estava falando com o Sandra agora que nós gostamos de estar nas casas, de fazer palestras, de conviver com os amigos, mas temos que enfrentar a distância. É uma limitação real. Temos que levar o corpo. Não dá para desmanchar lá e aparecer aqui, depois desmanchar aqui e aparecer lá. Tem que levar o corpão. Ele é opaco, é pesado, é material. Mas sentimos saudades dos queridos que se foram. E podemos nos comunicar com eles através da mediunidade, que é uma faculdade humana, não é invenção do Espiritismo. Aliás, nada é invenção do Espiritismo. O Espiritismo não inventou nada. O Espiritismo apenas estuda as leis divinas. E através da mediunidade nós recebemos orientações, conforto dos nossos irmãos desencarnados, que nos trazem ensinos. Mesmo aqueles que estão em sofrimento, perturbados, nos ensinam a como nos comportarmos. O que fez com que Allan Kardec publicasse uma obra notável, o Livro dos Médiuns, o verdadeiro tratado sobre essa faculdade humana, que nos pede prudência. Muitos de nós vamos ao centro e falam: estou sentindo arrepio, estou com arrepio para todo o corpo inteiro.
primeiro vá ver se você não está com gripe, com dengue, para depois ver se é mediunidade. Pode ser que você esteja com dengue. Ah, mas eu estou vendo vultos lá em casa. Já foi no oculista? Precisa ver se não está com catarata. Precisa ver se o óculos não está vencido. Mas eu escuto vozes. Precisa ver se não é o rádio da vizinha que está baixinho lá. Agora, se você descartou todas as hipóteses, aí vamos ver se não se trata realmente de uma questão espiritual. Porque nós nos influenciamos mutuamente e muito. Não importa se estamos encarnados ou desencarnados. Não importa. Neste momento, quem está lhes falando é o próprio Orson. Não estou aqui psicofonando, não. Sou eu mesmo que estou falando. Eu sei tudo que eu estou falando. Mas a fluência não é minha. Os espíritos estimulam o conteúdo que eu estudei, que eu preparei, que eu estou habituado, e estimulam. Mediunidade intuitiva. Na sequência das falas, muitas vezes me surpreendo, o que eu vou falar agora? E aquilo vem. É uma delícia. É uma delícia. Às vezes falta a palavra, e a palavra surge. Teve uma época da minha vida que eu fui campeão da afta. Tive muita afta. Tive que fazer um tratamento. E quando eu estava com as aftas estouradas na boca, eu tinha vontade de apertar os dentes, uns com os outros. Direto. Me incomodava muito, não podia falar, não tinha vontade de falar, doía o dia inteiro. Doía o dia inteiro. Mas eu percebi uma coisa sensacional. Quando eu fazia palestra, não doía. Eu começava a fazer palestra, desaparecia a dor completamente. Quando eu acabava a palestra, voltava a dor. Eu falei, então vamos fazer palestra. Nunca mais tive afta. Olha que interessante. Então a mediunidade proporciona esses aprendizados. Alguns são videntes, outros são audientes, outros são psicofônicos, outros escrevem, outros pintam, outros curam com as mãos, outros percebem as influências, mas nós temos que estudar para não cairmos no ridículo, para não nos deixarmos influenciar negativamente e sabermos como estamos tratando. E todos esses princípios, Deus, imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, mediunidade, todos eles com o embasamento do Evangelho. Se tirarmos Jesus do Espiritismo, ele será uma belíssima teoria, mas perde o seu perfume, seu sabor, sua essência. Então, bendita a vida, por dever, por gratidão à vida que tanto nos dá, comecemos desde já a retribuir a própria vida. Mas como? Engajando-nos em iniciativas humanitárias, envolvendo-nos em projetos sociais, não necessariamente religiosos. Todos nós vamos achar o nosso lugar, o nosso espaço de contribuição, na área religiosa ou não, mas produzir em favor da vida, remunerado ou não, não importa. Se somos remunerados, que sejamos bons profissionais, que façamos a nossa profissão um verdadeiro sacerdócio. Se a atividade de voluntariado não é remunerada, é igualmente com o mesmo propósito. É uma forma de devolver à vida os benefícios que a própria vida nos dá. Tanto recebemos do universo, tanto recebemos da vida, e agora tanto recebemos do Espiritismo. De que forma estamos dando a nossa contrapartida, a nossa devolução de gratidão? Não sejamos apenas ouvintes, não sejamos apenas palestrantes, escritores, não sejamos apenas frequentadores, engajemo-nos no trabalho. Mas o que eu vou fazer? Cada um vai fazer a sua própria descoberta, naquilo que se sente feliz, naquilo que pode oferecer de si mesmo, no seu tempo, no seu recurso, na sua habilidade. Todos podemos ser úteis. O Espiritismo é uma proposta de novo comportamento.
O Espiritismo é um convite de renovação moral. O Espiritismo é um estímulo à nossa alegria de viver. O Espiritismo é um estímulo para que tenhamos gratidão à vida. O Espiritismo nos une nesse instante. É o Espiritismo que nos traz aqui, a todos que estamos aqui. Que autoridade tenho eu para falar isso? Nenhuma. Sou apenas um falador necessitado das mesmas palavras que sou eu o primeiro a ouvir. Porque igualmente trago em mim imperfeições, dificuldades, limitações. Sabe qual é a diferença entre o que fala aqui na frente e o que ouve aí? Nenhuma. A única diferença é que a gente adora esse bichinho aqui. É só isso. Venceu a vergonha de falar em público. Só isso. Mas venha falar também. Desenvolva a sua capacidade de comunicação, de participação, sem medo. Todos podemos fazer algo. Todos podemos oferecer o nosso talento, a nossa capacidade de participação. Por isso que é importante estudar o Espiritismo, não ficar na superfície. Porque adentrando os postulados do Espiritismo, a partir do Livro dos Espíritos, esse tesouro de conhecimento, você cresce, você amadurece, você percebe lances que não percebia antes. A literatura espírita é riquíssima. Allan Kardec produziu as obras básicas e produziu também a Revista Espírita. Era um fascículo mensal que ele publicava todo mês, mensal, né? Então, nesta revista, ele publicava casos que ele acompanhava, tomava conhecimento, ou tinha participação. Nas obras básicas estão os fundamentos, na revista estão as descrições, os relatos. Vou contar uma para vocês. Allan Kardec entrevistou Vicente de Paulo. Imagina vocês o que é entrevistar o apóstolo da caridade, esse grande nome da Igreja Católica, Vicente de Paulo, que inspirou a fundação das Irmandades de Vicente de Paulo, para falar sobre a caridade. Vicente trouxe a sua visão da caridade. Mas Allan Kardec também entrevistou um espírito perfumista. Da mesma forma que nós nos graduamos, nos tornamos mestres e doutores nas universidades, com especializações, os espíritos também se especializam em determinadas áreas. E esse espírito era um especialista em perfume, era um espírito elevado. Sabe o que ele fazia? Ele visitava prisões e hospitais, e visitava o enfermo ou o preso mais abatido que havia, aquele que estava desesperado, sem perspectiva, desanimado. Com os seus recursos fluídicos, ele pesquisava as lembranças arquivadas no espírito, desta vida e das anteriores, e descobria um perfume que deixava o espírito feliz. Sabe o que ele fazia? Ia produzir o perfume, ou buscar. Podia ser o perfume da noiva, da mãe, da esposa, da professora. Sabem vocês que eu sinto até hoje, de vez em quando vem o cheiro do papel pardo com que a minha professora encapava os cadernos do primeiro ano. Nunca pude esquecer aquele cheiro do papel pardo. De vez em quando me entra nas narinas, eu me lembro do meu primeiro ano escolar. Então esse espírito foi buscar, fabricar o perfume e trazia o perfume para a cela ou para o quarto do hospital. Aquele perfume manipulado fluidicamente entrava no ambiente, o doente ou o preso aspirava o perfume e voltava às lembranças felizes. Quando ele acionava as lembranças felizes, aquela couraça de desânimo, aquela couraça de abatimento, aquela couraça de descrença desfazia-se. Aí os benfeitores entravam para auxiliar. Olha que coisa linda, anonimamente. Mas Allan Kardec também entrevistou um espírito glutão. Era um espírito inferior, não era mau, ele é glutão, ele gostava, tinha saudade de comida, adorava comer, mas estava desencarnado, lá não tem comida. Então ele se manifestou e dizia para Allan Kardec que ia nos restaurantes, ou entrava nas casas na hora do almoço,
para sentir o aroma da comida. E Allan Kardec explicou para ele que ele era um espírito desencarnado. Ele não era mau, ele era pegado apenas. Que ele era um espírito desencarnado, explicou tudo para ele, explicou, mas eu tinha saudade. Vai, meu irmão, siga os benfeitores. Onde você vai agora? Eu vou procurar uma janta para cheirar de novo. São casos e casos, relatando a experiência de viver. Viver está repleto de desafios, está repleto de ilusões, está repleto de equívocos, mas também está repleto de conquistas, também está repleto de emoções, de saudades, de alegrias, de conquistas, de felicidade autêntica, como a desse instante. E através dessas experiências variadas, onde se incluem as decepções, as frustrações, os relacionamentos difíceis, nós vamos aprendendo a viver e temos no Espiritismo um verdadeiro curso de felicidade. Um curso para aprendermos a lidar com essas situações conflitantes e difíceis próprias da nossa condição humana. Por isso, aprofundemo-nos no estudo do Espiritismo. Louvamos nesta data com gratidão o Livro dos Espíritos, o 18 de abril. Esta palestra foi inspirada na leitura deste livro, O Menino Livre de Miritiba. Esse livro não é meu. Este livro conta a saga do grande escritor Humberto de Campos. Humberto de Campos foi um gênio intelectual brasileiro. Morreu muito novo, com 48 anos. Nasceu pobre, ficou órfão de mãe muito cedo, mas se tornou membro da Academia Brasileira de Letras por causa da sua genialidade intelectual. Teve uma vida muito sofrida e ficou rico, mas desencarnou e 3 meses depois estava psicografando pelas mãos do Chico. E o autor, que é de Osasco, Cláudio Bueno, leu toda a obra de Humberto, encarnado, que são mais de 30 livros, e leu todas as obras psicografadas por Chico, e fez uma obra romanceada notável, um livro delicioso de ler, contando a trajetória de Humberto de Campos, um espírito que provocou 2 impactos, talvez o único no Brasil: encarnado e desencarnado. Porque quando ele começou a psicografar, as pessoas diziam: como? O genial Humberto de Campos? Quem é este Francisco de Paula Cândido Xavier? Esse livro nos inspirou essa palestra e também este. Os 2 não são meus, mas eu tenho que divulgar, essas preciosidades têm que ser divulgadas. Hoje com Jesus. Esse livro é novíssimo, acabou de sair. Joaquim Bueno é de Limeira e gosta muito de falar de Jesus. Produziu aqui uma obra extraordinária. E esse aqui fala do Sermão da Montanha, são vários autores: Arthur Valadares, o nosso, estou esquecendo o nome dele agora, lá de Araras, o Walter Oliveira, que foi um grande educador, que desencarnou a semana passada, está aqui também, o Isaías Claro e outros nomes, falando sobre esse notável Sermão da Montanha. Lá em casa nós passamos a usar o livro para o Evangelho no Lar. Tamanha a beleza das mensagens, explicando o maior documento da história, né? Que Mateus e Lucas anotaram, o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. Eu trouxe meus outros livros, que até já trouxe aqui, mas trouxe essa novidade aqui, que também não é minha. Esses 2 livros, eles formam um kit, não pode ser vendido separadamente. Esse aqui mostra o que representa o Espiritismo para nós, verdadeiro abrigo. São mensagens muito substanciosas de Emmanuel, num livro fino, como vocês estão vendo, e esse aqui é uma ternura, né? Preces e orações com Chico Xavier. A editora fez um kit, os 2 livros por R$18. Então temos divulgado isso, que tem feito muito sucesso por aí. É importante dizer que a receita com a venda dos livros vai toda para a produção do jornal Tribuna do Espiritismo, que é gratuito e vai para o Brasil inteiro. Eu trouxe esse aqui também, se alguém chegou depois e não pegou, ainda temos alguns exemplares. Esse material é produzido em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e eu pedi para ser um distribuidor deles também, gratuitamente, porque o site deles
É riquíssimo, não deixe de visitar. Quem não pegou, temos aqui na mesa à disposição. Agradeço imensamente a todos vocês, à casa, de participar desse momento tão belo na história do Espiritismo, 18 de abril, quando lembramos com carinho e gratidão o livro dos Espíritos. Muito obrigado também aos amigos conectados, meu abraço aos internautas. E se algo posso dizer a vocês, eu vou dizer aquilo que falo em todas as minhas palestras, pelo menos 90% delas. Meus amigos aqui do Chico Xavier, prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando. A vida conspira a nosso favor. Prossigamos. E eu me incluo. Muito obrigado.